18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 2 minutos. Boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa. Boa noite, Carlão. Tudo bem, Karime? Tudo bem. Sextou, né, Carlão? Sextou, olha aí. Olha aí. Sexta-feira. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Boa noite também pra você que nos acompanha nas redes sociais no @18horasnews. Boa noite, gente. E agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Proposta da reforma fiscal preserva incentivos da Zona Franca de Manaus. Prefeitura de Manaus antecipa pagamento do 13º salário. Valor soma 86 milhões de reais. Desmatamento na Amazônia caiu de janeiro a maio deste ano. Mesmo assim, segue alto e registrou o 4º maior desmatamento desde 2008. 6:03, você no melhor Mix do Brasil, dando sequência na melhor programação de Manaus, começando pra você, hein? Até às 7 da noite, mais uma edição do programa 18 horas. Você conferindo os destaques do dia. Vamos juntos! Nessa sexta-feira, 23 de junho de 2023, é o ano, hein? 18 horas. Olha aí, olha só, o governo do Amazonas arrecadou 11,4 bilhões de reais nos primeiros 5 meses deste ano. Esse valor é menor do que foi arrecadado no mesmo período do ano passado, quando o total somou 12 bilhões de reais. A queda foi de 5,13%. Os números são do Portal da Transparência do Estado, com dados da Secretaria da Fazenda, Karime. Bom, Carlão, e essa queda registrada aqui no Amazonas vai na contramão da arrecadação do governo federal, que arrecadou 5,94% a mais em relação ao ano passado, somando o total de 962,496 bilhões de reais. E essa queda é resultado principalmente da redução das alíquotas de ICMS sobre combustíveis, telecomunicações e energia elétrica. Olha, Karime, essa é uma sequência de queda este ano. Nos 3 primeiros meses do ano, o governo do Amazonas registrava uma queda de 11,1% em comparação com o primeiro trimestre de 2022. E a partir do dia 1º de abril, houve reajuste nas alíquotas do ICMS de 18% para 20% nos combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Isso, com certeza, vai impactar fortemente na arrecadação e a receita aqui do Amazonas deve voltar a crescer. Olha, 6 horas e 4 minutos e hoje o prefeito Davi Almeida anunciou a antecipação da primeira parcela do 13º salário dos servidores. Olha aí a alegria. O benefício vai ser pago no final do mês de julho, Karime. Já no mês que vem, né, Carlão? Boa. E o valor chega a 86 milhões de reais. E o repórter André Meirelles tem mais informações sobre essa decisão do prefeito. Boa noite, André. Então, essa antecipação vai beneficiar aí quantos servidores? Isso mesmo, Karime, Carlão, muito boa noite para vocês, boa noite também a todos ligados aqui na 100.7. Olha só, pelo 3º ano seguido, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, paga metade do 13º salário dos servidores agora na metade do ano, né? Os valores são de 86 milhões de reais e 700 mil a serem pagos em julho a 33.800 servidores. Somando a folha mensal de 198 milhões e 800 mil reais do valor de maio, a prefeitura estará injetando em julho 285 milhões e 500 mil reais na economia local. Outro ganho aos servidores municipais é o aumento também que foi anunciado pelo prefeito do auxílio alimentação, que nesta semana o prefeito encaminhou à Câmara Municipal de Manaus o projeto de lei que iguala o benefício para todos os servidores, que terão um valor reajustado em 9%. Esse percentual fica acima da inflação. Com isso, todos passam a ganhar R$ 528 reais a ser pago em julho, retroativo a o mês de junho. E a gente tem aí a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, para que a gente possa entender um pouco melhor. Vamos ouvir. Olá pessoal, hoje é sexta-feira, dia 23 de junho. Informo a vocês duas boas notícias. A primeira é a confirmação do pagamento do 13º para o mês de julho, normal, a antecipação na metade do 10º. E a segunda boa notícia é o aumento de 9% no ticket de alimentação dos servidores da Prefeitura de Manaus. Quando eu assumi a Prefeitura, os servidores ganhavam 282 de ticket. Nós demos
100% de aumento, passando para 484. Agora, nós vamos dar um reajuste de 9% no ticket de alimentação e a partir do mês de julho, esse ticket de alimentação passa a ser de R$ 528. Vamos pagar retroativo a junho o ticket de alimentação. 18 horas. Foi a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, que trouxe aí, uma boa notícia aos servidores públicos municipais aqui da cidade de Manaus, E a gente tem também todo esse histórico aí de como foi que começou. Em 2021, primeiro ano da atual gestão, a prefeitura pagou 60 milhões e 100 mil reais como antecipação do 13º em junho, beneficiando aproximadamente 31.400 servidores. Em dezembro ainda de 2021, teve o restante do pagamento, que foi 71 milhões de reais e 100 mil. E no ano passado, a primeira parcela também foi efetivada no mês de junho, correspondendo aí a 70 milhões e 700 mil reais para já os 31.500 servidores. Em dezembro ainda do ano passado, o pagamento foi concluído com a segunda parcela. Isso já aumentou, já passou aí para 82 milhões e 700 mil reais. Já sobre aí o projeto de lei que aumenta o valor do auxílio alimentação e o torna igual aos servidores, foi encaminhado à Câmara Municipal de Manaus. E após aprovação em plenário e sanção pelo prefeito, começará a ser pago na folha do pagamento do mês de julho, já esse próximo mês, está próximo aí, faltam alguns dias, e isso com o valor retroativo a junho. O benefício passará dos atuais R$ 484, que é pago à maioria dos servidores, para R$ 528 de forma unificada, que é uma medida que tem como intuito corrigir as perdas da inflação vigente, representando um acréscimo de 9% sobre o valor anterior. Karine Carlão. Obrigada, André Meirelles. Boa notícia aí para os servidores da Prefeitura de Manaus. Boa noite, obrigada pelas informações. Valeu, André. 6:09, você é no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só aí, o Comitê Anticorrupção pede maior fiscalização aos contratos de limpeza pública de Manaus. O pedido foi feito em nota enviada para a Câmara Municipal e órgãos de fiscalização do Estado também. Cadê minha? Então, Carlão, o comitê faz o pedido depois das operações da Polícia Federal, que terminou na prisão de empresários e revelou o esquema que sonegou mais de 100 milhões de reais em impostos. Vamos saber mais a respeito deste assunto agora com a Diné Araújo. Duas operações da Polícia Federal essa semana em Manaus trouxeram à tona um esquema envolvendo operações fraudulentas em contratos com empresas de limpeza pública e coleta de lixo no período de 2016 a 2021, no segundo mandato do ex-prefeito Arthur Neto. A Polícia Federal apurou que essas empresas utilizavam notas fiscais frias para uma série de crimes no contrato com a Prefeitura. A investigação, que começou há 3 anos, resultou na Operação Entulho na última terça-feira, para obter provas de fraude, de sonegação fiscal, obtenção de notas fiscais frias, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Essas empresas emitiram notas fiscais frias no valor total de 245 milhões de reais, com sonegação fiscal de pelo menos 100 milhões de reais. Na quinta-feira, a Polícia Federal fez uma outra operação, agora chamada de Dente de Marfim, em alusão a uma das empresas investigadas. Nas ações, foram cumpridos pedidos de prisão, busca e apreensão, além de bloqueio de 30 milhões de reais das contas bancárias de 34 pessoas físicas e jurídicas. Por conta disso, o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção está pedindo maior fiscalização nos contratos de limpeza pública de Manaus. De acordo com o advogado Carlos Santiago, do Comitê de Combate à Corrupção, a cobrança é feita não apenas à Câmara Municipal de Manaus, mas também ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Amazonas. Os órgãos de fiscalização são caros aos contribuintes. Por isso que, nesse momento, a sociedade espera que todos ajam no sentido de preservar os princípios constitucionais da administração pública. O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção solicitou, por meio de nota, que o Ministério Público do Amazonas, o Tribunal de Contas e a Câmara de Vereadores de Manaus façam uma análise detalhada sobre os atuais contratos realizados na área do lixo
pela administração do município. A Prefeitura de Manaus informou por meio de nota que os fatos investigados pela Polícia Federal são relacionados a uma empresa cujo contrato foi firmado pela gestão anterior, ou seja, do ex-prefeito Arthur Neto, e que esse contrato foi desfeito pela atual administração municipal. A Prefeitura também informa que apoia de forma irrestrita as investigações na Secretaria Municipal de Limpeza Pública. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6h12. Boa noite para você em 100,7. Olha aí, a Zona Franca de Manaus foi preservada na proposta de reforma fiscal do relator, deputado Aguinaldo Ribeiro. A votação do relatório está prevista para a primeira semana de julho, Karime. Exatamente, Carlão. E tem novidade vindo por aí, tá? A forma com que os brasileiros pagam impostos vai mudar, caso a proposta sobre o tema seja aprovada pelo Congresso Nacional. E para a gente aqui do Amazonas, o texto do relator mantém os incentivos da Zona Franca de Manaus. Vamos agora para Brasília conversar com o jornalista Carlos Eduardo Matos, que vai explicar esses assuntos para a gente com mais detalhes. Muito boa noite, Cadu. Então, a preservação dos incentivos da Zona Franca de Manaus realmente está tudo garantido? Vai continuar como está, Cadu? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carol. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Boa. Karime, a Zona Franca de Manaus está preservada, viu? A reforma tributária, ela emplacou, na verdade, 2 regimes especiais. O primeiro, com relação ao Simples Nacional, que é um regime de tributação diferenciada para os empreendedores, né? Que a gente já sabe, é uma redução de impostos aí, de incentivos fiscais para os empreendedores. Apesar de simples, não é tão simples assim. Já a carga tributária é muito alta, mas ainda assim é um regime especial que foi preservado. O segundo regime é a Zona Franca de Manaus, que ela está contida na Constituição Federal, preservada até 2073, então essa reforma não mexeu nessa condição. Ela foi mantida, essa reforma tributária, ela respeitou o texto constitucional, que é garantir os incentivos fiscais até 2073. Agora, como é que a Zona Franca de Manaus, ela foi preservada nesse texto aí da reforma tributária, Karine? O primeiro ponto é que os produtos fabricados em outros estados e que também são fabricados na Zona Franca de Manaus, Karine, eles vão ser tributados de uma forma extra, vão receber uma tributação extra. Ou seja, por exemplo, uma televisão, ela é produzida no estado da Bahia, ela é vendida para outro estado, ela vai receber uma tributação extra, porque esse produto também é fabricado na Zona Franca de Manaus. Para que haja um equilíbrio no processo, para que haja um incentivo fiscal e incentive o comprador a comprar da Zona Franca de Manaus, a tributação vai continuar sendo 0 na Zona Franca de Manaus. Já no estado da Bahia, por exemplo, vai ter uma tributação extra. Então, o comprador vai comprar de quem? Da Zona Franca de Manaus. Foi a maneira que o governo encontrou de poder preservar o incentivo fiscal da Zona Franca de Manaus. Agora, com relação o governo federal, ele pretende rediscutir o sistema de creditamento tributário. Ou seja, tem uma questão do ICMS, dos impostos estaduais, federais, e no ato da compra, no ato da operação financeira, existe o crédito. E esse crédito, por causa dessa simplificação tributária, do ICMS, do IPI, do PIS/COFINS, essa fusão de impostos em apenas 1 ou 2, isso daí causou uma certa confusão com relação ao crédito tributário. E aí, vai ter crédito, não vai? Então vai haver uma nova lei complementar que vai decidir com relação a esse assunto. Outro ponto, Karine, o terceiro ponto é a criação de um fundo de desenvolvimento regional, especial para a Zona Franca de Manaus. O governo vai lançar esse fundo para fazer uma espécie de equalização, para promover a igualdade social, né, que essa reforma tributária ela vai gerar um impacto social e econômico nos estados. Então, para reduzir esse impacto, vai criar esse fundo de desenvolvimento regional. Só que para a Zona Franca vai ser um regime diferenciado. Esses são, portanto, os 3 pontos aí
que a reforma incluiu para preservar a Zona Franca de Manaus. Agora, Karine, eu perguntei dos parlamentares, dos 3 parlamentares que participaram do grupo de trabalho, né, da Câmara dos Deputados e discutiu a reforma tributária. Então, eu conversei com o Sidney Leite, ele falou, disse que gostou do projeto do texto, porém, é preciso haver algumas adaptações, algumas mudanças, alguns aprimoramentos ao texto, e esse texto precisa ser incluído já no texto da PEC, na proposta de emenda à Constituição, para que todos os segmentos que atuam na Zona Franca de Manaus sejam contemplados nessa reforma. Por quê? O que está no texto hoje, o que foi apresentado pelo governo, beneficia alguns setores, mas prejudica outros setores. Então é preciso reestudar, analisar alguns pontos aí, alguns detalhes, como disse o próprio deputado, para que esse texto seja discutido. Já o deputado Adair Filho, ele disse que ele gostou também do texto, mas ele acha que as mudanças precisam ocorrer por meio de projeto de lei complementar. Ou seja, pega o que tem aqui, aprova em 2 turnos aí a PEC, né, a PEC 45, depois que aprovar, aí decide esses pormenores, esses detalhes, por meio de projeto de lei complementar. E o segundo ponto, a segunda escala, depois da emenda constitucional, vem a emenda complementar. Agora a gente tentou falar com o deputado Saulo Viana, cara, e infelizmente não tivemos resposta nem do deputado e nem da assessoria dele. Então a gente abriu espaço para ele, mas infelizmente ele não conseguiu atender ao nosso pedido. Karine e Carlão. Ricardo, olha só, a proposta privilegia aí alguns setores, como educação, saúde e também o transporte público. Explica pra gente aí como isso vai funcionar caso a reforma seja aprovada, Cadu. Exatamente, Carlão. A reforma, ela especifica ali alguns setores, né? Como você disse, transporte público, serviços de educação, serviços de saúde, equipamentos de saúde, também insumos agrícolas, tem diversos setores da agricultura e da pecuária, ou seja, a reforma tributária, ela vai incentivar, ela vai abrir, ter um tratamento especializado aí, especial para o setor do agronegócio, vai incentivar a compra de produtos agrícolas, e essa parte de saúde, hospitais, universidades, escolas, esses setores todos vão ter um tratamento diferenciado nessa reforma tributária. Agora quem vai receber 100% de incentivo, digamos 100% que não vai pagar o imposto, né? No caso, medicamentos, o setor do ProUni, né? Os serviços de educação amparados dentro do ProUni, e também a produção rural. Como eu disse para vocês, esse setor da produção rural vai ser altamente contemplado nessa reforma. Isso daí, esses 3 setores, aí, entre outros, alguns específicos, mais detalhados, eles vão receber 100% de incentivo fiscal, ou seja, vai ter uma redução da carga tributária. Isso 100%. Agora, com relação a questão de 50% dos incentivos fiscais, agora tem outros setores que estão ali baseados ali na área de saúde, que estão na base da educação, também na área do transporte, também a parte de combustíveis e lubrificantes, que vão ter um tratamento diferenciado especificamente. O setor de combustíveis e lubrificantes, além dos serviços financeiros e os serviços de plano de saúde, Carlão. Isso daí está especificado na reforma tributária, que vão receber um tratamento diferenciado na reforma tributária. Agora, com relação à alíquota, isso daí não está especificado. O que vai ter, se vai ficar mais barato, até porque plano de saúde, né, Carlão, aumentou recentemente, vocês divulgaram, inclusive, houve um aumento recente, eu acho que foi na base de 9% agora recentemente. Agora a gente não sabe se vai haver uma redução. Eu creio que não, que vai haver uma adequação do plano de saúde, e eu acho muito difícil que a tributação sobre os planos de saúde vai baixar. Agora, explicando de modo geral, Carlão, como é que vai ser essa simplificação tributária, né, que tanto se fala? Serão 5 impostos em um, né, o ICMS, o ISS, ICMS estadual, ISS municipal, o IPI, o PIS e COFINS, que são 3 tributos federais. Todos esses impostos, Carlão, vão ser resumidos em apenas 2, que é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços.
um IBS para os impostos referentes à União e um outro IBS para os impostos referentes a estados e municípios, que é o ICMS e o ISS. E tem o IS, que é um imposto seletivo. Ele foi criado, Carlão, para desestimular o consumo de bens considerados nocivos à saúde humana e ao meio ambiente. Então, esse ponto, inclusive, o setor do agro está trabalhando para evitar que os defensivos agrícolas sejam incluídos, ou seja, sejam tributados a mais por serem considerados nocivos. Então, são esses pontos aí que é importante a gente destacar. O governo informou, listou aí quais são os setores que vão ser contemplados, que vão ter tributação especial, que vão ter incentivo fiscal já nessa reforma tributária. Carlão e Karine. Vamos aguardar. Cadu, só para lembrar, o aumento do reajuste nos planos de saúde foi de 9,63%. Isso que você falou, quase 10% mesmo. Agora vamos falar o que nos interessa mais de imediato, que está todo mundo inadimplente, não é? O Desenrola sai ou não sai, pelo menos para beneficiar aí a primeira parte da população endividada. Cadu. Karine, houve um acordo entre o governo e o Congresso Nacional para brecar o programa Desenrola Brasil. E uma triste notícia, o Desenrola Brasil foi divulgado na semana antepassada, como alternativa aí para permitir que as famílias mais pobres que estão endividadas aí no mercado, no comércio, nos bancos, com valores até R$5.000, pudessem negociar suas dívidas. A proposta muito boa, porém a mecânica não convenceu. Então o governo percebeu admitiu o problema, admitiu que não fez uma boa negociação junto aos seus parceiros e colocou nas mãos do Congresso Nacional para resolver esse problema. Então o que aconteceu? A liderança do partido União Brasil, na pessoa do deputado Elmar Nascimento, do estado da Bahia, ficou incumbida a ele a apresentar um projeto de lei para criar o Programa Nacional de Renegociação de Dívidas das Famílias. Seria mais do mesmo? Talvez sim. Mas aí ele vai aprimorar as mecânicas, a dinâmica de como vai funcionar esse programa. Aquela história do Desenrola de fazer uma espécie de leilão. Estou endividado. Aí cada banco joga o seu lance. Quem apresentar a melhor negociação ganha crédito tributário. Isso daí não funcionou. Isso daí as próprias instituições bancárias não aceitaram esses termos. Então agora o Congresso Nacional vai apresentar um projeto de lei que ele não vai ter, assim que for apresentado, ele não vai ter um efeito imediato, ele vai passar pelas casas legislativas para então ser aprovado, ser sancionado, enfim, aquela lenga-lenga, aquela demora que acontece, Então ele vai demorar mais, o Desenrola não vai aparecer agora, ele não vai começar em julho, agosto, como estava previsto, então vai surgir um outro programa, esse Programa Nacional de Renegociação de Dívidas. A gente não sabe como vai funcionar. A mecânica, o sistema, a estrutura desse sistema ainda vai ser escrito pelo deputado Elmar Nascimento e apresentado para ser escrito a 4 mãos com o governo. Então vamos aguardar para ver se aparece alguma coisa melhor. Eu volto com vocês, Karine Calão. Sem dúvida. Valeu. Cadu, muito obrigada pelas informações. Boa noite, bom fim de semana. Valeu, gente. Até segunda. Tchau, tchau. Até segunda, Cadu, 6h25, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o desmatamento na Amazônia caiu de janeiro a maio desse ano. Mas, apesar dos dados otimistas, o número segue alto e registrou aí o 4º maior desmatamento desde o ano de 2008. O levantamento é do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. O Carlão, e esse levantamento aí aponta que Mato Grosso e Pará seguem na liderança do desmatamento. Mesmo assim, o Amazonas destruiu sozinho 372 quilômetros quadrados de floresta. E o número equivale a 24% de desmatamento, como explica a repórter Odineia Araújo. Análise do sistema de alerta de desmatamento do Imazon, que monitora a Amazônia Legal por imagens de satélite desde 2008, apontam a queda em 54% na devastação da floresta amazônica nos primeiros 5 meses desse ano, em comparação com o mesmo período de 2022. Mas apesar dessa redução, 2023 ainda teve a 4ª maior área desmatada em pelo menos 16 anos, ficando atrás
apenas de 2022, 2021 e 2020. Os estados com as maiores áreas destruídas em 2023 continuam sendo Mato Grosso, Amazonas e Pará. Para se ter uma ideia, de janeiro a maio, Mato Grosso sozinho devastou 511 quilômetros quadrados da floresta. Já o Amazonas foi responsável pela destruição de 372 quilômetros quadrados da Amazônia. E o Pará desmatou 328 quilômetros quadrados da região. A pesquisadora do Amazon, Larissa Vilas Boas, diz que juntos esses 3 estados destruíram 82% da floresta amazônica somente nos 5 primeiros meses desse ano. Em maio de 2023, o desmatamento detectado na Amazônia Legal foi de 339 quilômetros quadrados. Isso representa uma redução de 77% quando comparamos este mesmo mês do ano de 2022. Os estados que mais desmataram foram Mato Grosso, Amazonas e Pará. Juntos, eles concentraram 82% de todo o desmatamento que ocorreu na Amazônia Legal neste mês. Como consequência disso, nós temos o fato de que 9 dos 10 municípios que mais desmataram estarem localizados entre esses 3 estados. Ainda conforme o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Amazon, de janeiro a maio, a Amazônia perdeu no total 1.542 quilômetros quadrados de mata nativa, o equivalente ao território da cidade de São Paulo. Esses números, na avaliação do Amazon, servem de alerta sobre a necessidade de esses estados receberem ações prioritárias de combate ao desmatamento. O governo do estado não se pronunciou sobre os números do desmatamento no Amazonas nos 5 primeiros meses do ano. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora são 6 horas e 28 minutos. E atenção, querido ouvinte, que vai faltar energia. 14 bairros de Manaus vai faltar energia neste fim de semana. A empresa Amazonas Energia divulgou que a interrupção acontece para manutenção preventiva, Karime, na rede de distribuição. Olha aí. Pois é, mas a empresa só não explicou o tempo aí que esse serviço vai durar e que horas começa e que horas termina. Vai terminar, né? Pois é. Sabemos que no sábado vão ser atingidos os bairros Centro, Cidade Nova, Compensa, Lírio do Vale, Planalto, São Geraldo, Dom Pedro e Mauazinho. E no domingo, o serviço segue no Centro, Chapada, Flores, Parque 10, Dom Pedro, Educandos, Dom Pedro I, Tarumã e também no Distrito Industrial 2. A Karime, como ela falou, né, Karime? A gente não sabe o período, mas faltar agora. Vai faltar. Então, atenção, 6h29, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, o Amazonas é o segundo estado do norte com mais números de voos programados para o terceiro trimestre deste ano. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o deputado federal Alberto Neto, do Partido Liberal do Amazonas. Muito boa noite, seja bem-vindo aos estúdios aqui da Rádio Mix, no programa 18 horas. Então, deputado, o senhor, um representante da direita, bolsonarista assumido, como o senhor analisa esse movimento para tornar o ex-presidente Bolsonaro inelegível? Primeiro, boa noite, Karime, boa noite, Carlão. Boa. É um prazer estar aqui na Rádio Mix, a rádio acho que mais popular aqui do nosso estado. Você que está nos ouvindo, muito boa noite, que está nesse trânsito, da volta para casa nesse horário. A gente sabe que nossa cidade está carente de mobilidade urbana. Mas voltando ao assunto que é acho que o assunto do momento. Exato. É a questão o julgamento do Bolsonaro, que poderá torná-lo inelegível. Isso, se acontecer, se concretizar a inelegibilidade do presidente Bolsonaro, será o maior ataque à democracia nos últimos anos. Só para que as pessoas entendam o que é que o presidente está sendo julgado. O PDT do presidente Carlos Lupe entrou com ação contra o presidente Bolsonaro, acusando de usar uso indevido das comunicações, uso indevido do prédio público, abuso de poder político, até uma reunião que ele fez com os embaixadores, e ele só fez uma divulgação de alguns ataques de hackers, que aconteceu inclusive na minha eleição, quando eu fui candidato a prefeito. A urna parou por se eu não me engano, umas 5 horas, porque teve um ataque, não que ela foi
conseguiram mudar alguma coisa do resultado, mas que houve ataque. Ele divulgou coisas que estão na rede, né? Ele colocou em xeque o sistema eleitoral brasileiro. Sim. Mas assim, reunião internacional, mas com o objetivo de mostrar que o sistema precisa sempre estar se atualizando. Mas essa não é a questão. A questão é que ele era o presidente da República, estava em processo ainda de uma campanha que ainda ia por vir, e não há um motivo de abuso de poder. Até nas investigações, como é que chama? Uma nota apócrifa de golpe colocaram no processo, coisa que ele não tem nada a ver, não tem assinatura de ministro dele, nem nada. A única digital que tinha naquela nota era do agente da Polícia Federal, só para a gente ter uma ideia. E teve um julgamento muito parecido na candidatura, na campanha retrasada, que foi da chapa Dilma Temer contra o Aécio. Foi uma disputa também muito acirrada. O Aécio perdeu ali por 3 milhões de votos e aí entrou com um processo muito parecido, também acusando porque a Dilma estava na reeleição, e isso é uma confusão, realmente. Você está no cargo e está disputando uma eleição, então acaba muitas vezes se confundindo. O uso da máquina durante a campanha, porque você é presidente, você precisa trabalhar ainda, e ao mesmo tempo você está em campanha. Seria uma linha muito tênue. Concordo com isso. Porém, aconteceu um julgamento já muito parecido do Aécio contra a Dilma, e o ministro Gilmar Mendes, ele falou o seguinte no julgamento dele: olha, TSE não é lugar para resolver conflitos políticos. E nós queremos que esse entendimento do PSDB contra a chapa Dilma Temer se repita agora com o Bolsonaro. Seria muito injusto, seria 2 pesos e 2 medidas, utilizar um processo praticamente similar e o resultado for totalmente diferente. O resultado foi a condenação do presidente Bolsonaro. Nós estamos muito preocupados, porque seria calar 57 milhões de brasileiros, tornando ele inelegível, né? A gente está muito preocupado com isso, a gente tem divulgado muito nas redes sociais, para que a população entenda o que está acontecendo. Por isso que eu parei um pouco assim para tentar detalhar e explicar. Lógico, isso. Deputado, e se a inegibilidade dele realmente se confirmar, isso é claro que pode influenciar, né? Na sua opinião, como vai influenciar nas eleições municipais de 2024? O senhor acredita que a direita vai ficar enfraquecida? Vai prejudicar a direita? Com certeza prejudica, né? O nosso maior líder, o mais carismático, que tem, se você fizer qualquer pesquisa, ele puxa muitos votos. Só que em Manaus, o presidente Bolsonaro teve 51% no primeiro turno e 60% no segundo. Puxou vários votos. E vários, também. né? A gente viu a eleição, os votos do Coronel Menezes. Do Coronel Menezes, que foi muito próximo, né? O Coronel Menezes nunca tinha sido. Exato. Nunca teve um mandato e teve uma votação quase a mesma do presidente, né? Então mostra a força do que é o nosso principal cabo eleitoral para 24. E para 26, né, para retomar o poder, porque nós terminamos um governo com números assim excelentes. A nossa inflação, nós terminamos com inflação menor do que a dos Estados Unidos. Isso nunca aconteceu na história. Um crescimento maior do que a China. Imaginou o Brasil crescendo maior que a China? O momento geopolítico nos favorece por causa da guerra. É impressionante, uma guerra, né? O conflito da guerra da Rússia, da Ucrânia, a questão da China ali com Taiwan, a instabilidade na Europa faz com que o Brasil se torne um país estratégico. Tem 215 milhões de brasileiros que são consumidores, é um país amigo, fonte energética, um povo trabalhador, que tem condições de assumir a demanda. Tanto é que eu estive com o pessoal da Shen, né, teve aquela polêmica se o governo ia taxar ou não a Shen, e eles estiveram no meu gabinete, né, para a gente conversar um pouco sobre isso. E o que a Shen está fazendo? Está trazendo a produção toda da América, inclusive dos Estados Unidos, que é o maior comprador, para o Brasil. Então o Brasil vai começar a produzir todos os produtos praticamente da Shen. Já compra mesmo, né? Nós somos o segundo, os Estados Unidos é o primeiro, nós somos o maior segundo comprador. Então isso é um exemplo de várias empresas do mundo todo que querem trabalhar aqui que querem produzir aqui no nosso Brasil devido a essa situação geopolítica que nos favorece. Mas que era mesmo que a gente estava falando? Que era a resposta? Exatamente. Era isso. sobre... Sim, o Bolsonaro, né? Para 2024. Que se ele não vier, realmente vai prejudicar a direita. Olha,
Prejudica, com certeza. Mas o presidente Bolsonaro, isso que eu queria falar, ele é um líder. No sentido que um líder faz novos líderes. Você percebe que vários ministros do Bolsonaro, muitos viraram senador da República, o Tarcísio virou governador do maior estado da América Latina, São Paulo, né? Era ministro da infraestrutura e tornou-se governador de São Paulo. Então nós temos nomes que podem substituir o presidente Bolsonaro caso aconteça esse ataque à democracia e o presidente Bolsonaro se torne inelegível. Mas para 24 nós sofremos um golpe muito forte. Ele não vai ser candidato em 24. A figura dele já é muito forte, ele não vai ser candidato, então ele vai continuar ajudando o partido e ele está com essa função. Ele é o presidente de honra do PL. A Michele Bolsonaro também, que tem uma popularidade gigantesca, está coordenando o PL Mulher. Logo, logo vai estar aqui na cidade de Manaus, viajando pelo nosso estado. O presidente Bolsonaro vai viajar pelo Brasil todo, estava agora no Rio Grande do Sul. Logo, logo também vai estar aqui em Manaus e nas principais capitais. O nosso partido está muito focado nas eleições de 2024. Nós não vamos cometer o erro do passado. O presidente Bolsonaro em 2020 não se envolveu diretamente nas eleições e nós sofremos porque a gente não tinha prefeitos para nos ajudar durante o processo da reeleição, né? Então a gente não vai cometer esse erro. Nós vamos trabalhar forte para eleger muito. Nós queremos o Partido Liberal quer bater o recorde no número de prefeitos, né? Eu acho que o PT já teve uma época no auge, ele conseguiu em torno de 800 prefeituras, mais ou menos. Foi um número expressivo mesmo. Né? Agora, pegando esse gancho de 2024 e prefeitura, no caso específico aqui de Manaus, a gente tem uma disputa aí pública entre o senhor e o Coronel Menezes, que a gente citou aqui com um número expressivo de votos na última eleição. Para saber quem vai ser o candidato do partido para a prefeitura de Manaus, como é que está realmente essa queda de braço? Primeiro, a gente tem que entender que a direita tem que estar unida. A gente não pode ter uma candidatura majoritária, tem que estar todo mundo unido em torno de um candidato que será escolhido. O presidente Alfredo Nascimento vai decidir isso lá na frente, vai ver qual candidato que está mais viável, que consegue, porque você não pode ser candidato de si mesmo. É toda uma construção de apoio, de viabilidade política para que você se torne competitivo, né? E isso ainda está acontecendo, o processo ainda é demorado, que precisa muita habilidade política, não dá para do mesmo partido ficar um atacando o outro, isso é muito ruim, a direita fica decepcionada, porque em 2020 eu e Menezes, nós fomos candidatos, e isso ficou muito claro que foi muito ruim para a direita, né? A gente acabando tendo essa disputa, divide os votos e quem ganha enfraquece a direita, quem ganha é a esquerda. Olha só, deputado, nós não podemos cometer esse erro novamente. Ainda com o Coronel Menezes, ele disse que o senhor não critica a prefeitura. Ele cogitou, inclusive, a possibilidade do senhor sair candidato ano que vem a vice do atual prefeito Davi Almeida. O senhor considera essa hipótese? Não existe essa hipótese, né? Eu nem sei porque ele falou isso na live dele. O político não pode ficar comentando fofocas da rede, né? Eu acho que tem que pensar. Ele é um nome muito importante para o partido, teve uma votação muito expressiva, tem que trabalhar nos bastidores, procurar apoio. Ele não pode brigar com quem praticamente quem pode apoiá-lo, né? Não faz sentido. Então ele tinha que estar me convencendo, mostrando que é o candidato mais viável, não querendo entrar em conflito. E rebatendo um pouco isso, eu estive na Câmara dos Vereadores, fiz toda uma exposição sobre como foi ruim o aumento da taxa do IPTU, fiz críticas à mobilidade urbana, falei sobre Manaus, que é a capital da Amazônia, conhecida no mundo todo, tem lixão ainda a céu aberto, né? Então falei detalhadamente. Agora sim, eu sou deputado federal. O deputado federal, ele tem que fiscalizar o governo federal. Eu estou ali focado, assim, quem acompanha minhas redes sociais sabe muito bem que cada passo, cada medida provisória, cada ação do governo, nós estamos ali criticando mais em prol do Brasil, querendo um Brasil melhor, não deixando que aquela corrupção do passado volte de novo
a dominar o nosso país. Não é aquela oposição de quanto pior, melhor, para a gente poder se sobressair e vencer a eleição, não. Nós não podemos... Meu filho mora aqui nesse país, meu filho precisa de um país melhor para conseguir um emprego, sustentar a sua família. Nós não vamos desgraçar um país por causa de política. Não concordo com isso. Então, assim, esse recado fica dado. Eu sou deputado federal, eu tenho que fazer o meu papel de deputado federal, fiscalizar o governo federal. Agora, lógico, quando eu fiz a visita no momento oportuno, e aí eu deixo a minha análise quando me pedem, com certeza. Nunca me abstive de nenhuma crítica quando me perguntavam, nenhuma pergunta, né? Não fujo de perguntas. Sim, tá certo. Deputado, a gente falou no início do programa com o nosso correspondente em Brasília sobre a reforma tributária. O senhor, em julho agora acontece o julgamento. O senhor avalia que o brasileiro vai pagar menos impostos, de repente, e acredita mesmo que a Zona Franca vai ser preservada pelo tudo que o senhor está convivendo lá em Brasília? É uma resposta difícil, que é muito difícil. Porque tudo está sendo desenhado. Está sendo desenhado ainda. Pelo que o senhor vê, a sua expectativa? Eu estava com uma expectativa muito ruim com a reforma tributária. Estava, por exemplo, porque o desenho que estava sendo construído, com certeza, aumentar Imagina, o Brasil tem dois problemas no sistema tributário. Primeiro, ele é complexo pra caramba. É um manicômio tributário que foi construído no nosso país. E segundo, é uma alta carga tributária. E aí nós íamos trazer uma reforma tributária que não deixava o sistema mais simples, continua com essa complexidade e ainda ia aumentar a carga tributária. O Brasil é o segundo país do mundo que mais paga impostos. E seria um absurdo a gente fazer uma reforma para aumentar, seria como fosse loucura, né? Desse um tiro no pé, no atraso. Mas eu vi que agora que foi revelado o último texto, já estou analisando, estou estudando agora o último texto, ele me parece que principalmente para nós do Amazonas, ele dá um sinal muito positivo. Ele, primeiro, tornou o sistema mais simples, no sentido de não são mais vários impostos, ele transforma 5 impostos em 2. Primeiro, o subnacional, que seria um imposto estadual com municipal, que é o ICMS, que é o estadual, e o ISS, que é o de serviços, que é um imposto municipal, vira um, que a gente chama de IVA subnacional. E um imposto federal, que une PIS, CONFINS e o IPI. Só PIS e CONFINS é uma complexidade gigantesca, traz um alto nível de contencioso tributário, advocatício, que nós precisávamos acabar. Isso avança. Não, na sua análise. Na minha análise já avança um pouco. Bom. Agora tinha algumas perguntas. Por exemplo, o setor da educação. O setor da educação, que paga em torno de 8% a 12%, com esse novo desenho, poderia pagar 25%. Esses problemas que apareceram durante as discussões, o relator, o deputado Aguinaldo do PP da Paraíba, ele vai trazer impostos diferenciados para alguns setores, por exemplo, do agro. O agro sustentou o nosso país durante a pandemia. Então era injusto nós inviabilizarmos, deixar o agro menos competitivo. Nós temos que deixar o agro mais competitivo. A educação. A educação tem alguns incentivos tributários, por exemplo, o ProUni. Se acabasse com isso aí, imagina, quem ganhava bolsa de estudo, nós íamos estar atacando a educação do Brasil. Ia sair de 12% para 25%. Então o aluno ia pagar mais caro. Então ele vai colocar um imposto diferenciado para a educação, para a saúde, para o agro, para quem tem cadeia curta, por exemplo, incorporador, que precisa vender o apartamento, mas você vai vender o apartamento, vai ter que pagar 25% a mais, vai inviabilizar o negócio. E quem vai sofrer com isso é o consumidor. Aí era aquela história da loucura, de você aumentar a carga tributária. E aí o texto, ele trouxe essas sinalizações. Por exemplo, ia nos afetar muito. Hoje, a tributação é cobrada na origem. Como nós somos produtores, Zona Franca de Manaus que produz, pra gente é muito bom, porque tudo que nós produzimos, a arrecadação fica aqui no estado. Agora mudou, a arrecadação vai para o destino. E isso acontece no mundo todo, porque se você compra, você vai começar a colocar a fábrica próximo do mercado consumidor, ela vai ficar mais competitiva.
Quem compra mais vai querer arrecadar mais, não faz sentido quem compra mais arrecadar menos. Só que o texto conseguiu trazer uma solução. Ele criou um fundo de desenvolvimento regional que ele faz uma partilha da arrecadação dos impostos. Por exemplo, se o estado do Amazonas perder 2 bilhões de arrecadação, um exemplo, o fundo vai e repõe esses 2 bilhões por um determinado tempo. Então isso parece que caminhamos para uma discussão, ainda não terminou, existe ainda uma lei complementar para operacionalizar tudo isso. Então ainda vamos entrar nas discussões, se aprofundar, fazer os cálculos, aí sim a gente vai ter uma confiança para dizer assim, não, essa reforma é legal, é boa, o sistema vai ser menos complexo, a gente vai melhorar o ambiente de negócio do nosso país, vamos pagar menos impostos, porque não faz sentido eu vou fazer uma reforma para pagar a mesma coisa. Não é reforma. Não adianta. É isso. Okay. Verdade. Deputado, muitíssimo obrigada pela sua presença, sua análise, falando a respeito desse assunto tão importante da reforma tributária, também além das expectativas de eleição para o ano que vem. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no 18 Horas. Eu queria deixar um recado para todos do Amazonas, dizer que o meu mandato está à disposição da nossa população, sempre trabalhando por um estado melhor. Sou muito grato a esse estado, essa cidade. Convidá-los para entrar nas minhas redes sociais, Capitão Alberto Neto, falar que a direita está unida, sim, teve essa inabilidade nesse momento, mas que já está sendo resolvido e o PL vai ter um candidato a prefeito e esse candidato vai estar muito competitivo para trazer uma proposta melhor para a nossa cidade. Tá ótimo, então. Muito obrigada. Boa noite, bom trabalho. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Agora 6h47, você no melhor mix do Brasil, Karime. Conversamos com o deputado federal Alberto Neto, do Partido Liberal do Amazonas. 18 horas. Olha só, agora nós vamos falar de economia. O Amazonas é o estado segundo do norte com mais voos programados neste terceiro trimestre desse ano. São 1.388 voos previstos para julho, agosto e setembro, Karime. Exato, Carlão. Além disso, a Associação Brasileira de Agências de Viagens do Amazonas comemora aumento na venda de passagens, como explica a repórter Odinaia Araújo. Os meses de julho, agosto e setembro são considerados de alta temporada no Brasil por conta das férias do meio do ano e outros recessos de festa junina no país. A malha aérea da região norte, nesse terceiro trimestre, tem 4.500 voos programados, 1.388 deles só no Amazonas. O estado, aliás, é o segundo com mais voos programados na região. O Pará é o recordista com 1.635 voos programados para os próximos 3 meses. Em todo o país, a malha viária segue em expansão, com 14% a mais de voos do que em 2022. Os números são da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, ABAR. O presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Amazonas, Jaime Mendonça, explica que o aumento no número de voos ainda é resultado do retorno à normalidade, porém Manaus não recuperou todos os voos que tinha antes da pandemia. Tudo isso faz parte ainda do quadro de restabelecimento, né, da normalidade, né, do quadro pré-pandemia. Então, hoje Manaus ainda não recuperou todos os voos que tinha, né? Hoje o setor aéreo sofre muitos problemas de falta de aeronave e de tripulação, né? Quer dizer, na época da pandemia, muitas companhias devolveram suas aeronaves, que não é de propriedade da companhia, né? Tudo leasingado, né? Um leasing que eles fazem com as aeronaves. Jaime Mendonça, presidente da Associação Brasileira de Viagens no Amazonas, ressalta ainda que falta muito para chegar onde a entidade quer, mas apesar disso, as pessoas estão voltando a viajar. Estamos numa crescente de vendas, né? As viagens reativaram, graças a Deus. Todo mundo está assim num ímpeto, né, de viajar, por conta que se passou praticamente 2 anos em casa. Então as pessoas estão muito motivadas a viajar, a descobrir nossos novos destinos, né? E é isso, a gente está assim com o
um setor muito aquecido, né? Muito aquecido, com muita gente viajando. A região sudeste do país é a que tem mais voos programados para a alta temporada. São 66.900 voos de julho a setembro. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os que têm mais voos. Já o Nordeste, na alta temporada, terá mais de 20 voos. Bahia, Ceará e Pernambuco lideram o número de voos. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 51 minutos e chegou a hora da gente conferir os bastidores da política local, da política amazonense com ela, Carnal. Estamos com ela, Cíntia Blink na área. Alô, Cíntia, derrubar pênalti, hein? Boa noite, Cíntia. Então, as recentes operações da Polícia Federal assustaram a política e movimentaram a política baré, não foi? Oi, Karime, oi, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. É isso aí, Karime. Acontece que essas operações da Polícia Federal, que foram 2 só essa semana, né, que envolvem aí a Secretaria de Limpeza Pública da cidade, ela tá preocupando o mundo político como um todo, porque, recapitulando, acho que todo mundo tá sabendo, mas enfim, a gente tá falando da Operação Entulho e da Operação Dente de Marfim, que tem empresas que são suspeitas aí de cometer fraudes, de esconder, cometer sonegação fiscal, de obter notas fiscais frias e cometer aí também lavagem de dinheiro. Então, são muitas empresas, tem muitos nomes envolvidos, são valores exorbitantes e essas empresas e tudo isso, eles deixam o mundo político num clima de temor. Mas o que estão temendo? É porque, como tem muita gente e muita operação acontecendo, não é possível saber, por exemplo, se vai ter uma terceira, quarta, quinta operação, ou as operações que tem, até onde elas vão investigar, onde é que elas vão chegar, porque quem é que está envolvido? E se esses nomes das empresas estão ligados a quais políticos? Estão ligados a algum? Então, tudo isso fica muito no ar e está preocupando o mundo político, sim. Será que pode acontecer, dependendo assim do que for descoberto, de alguma informação que saia de uma operação dessa mexer na eleição de 2024? Alguma informação dali mudar a opinião do eleitor? Então, tudo isso está em jogo e por isso todo esse clima aí de medo realmente tá no grupo político da cidade. Karime, Carlão. Ei, Cíntia, conta pra gente essa história aí do Castelo d'Água, que a Prefeitura de Parintins vai gastar aí R$500 milhão para construir um castelo d'água. Castelo d'Água. Eu fui atrás de saber o que é no Google, porque eu não sabia. Ai, que bom que vocês também não sabem, agora eu me sinto menos ignorante. É uma caixa d'água metida, sabe? É porque ela é uma torre de água, ela é bem alta e é uma torre, então ela é chamada de Castelo d'Água. Prefeito de Parintins, Bigarcia, aí vai contratar as empresas GC Prestes e JJ Desenvolvimento Empresarial e Comercial de Peças Limitada. Cada uma delas vai receber algo em torno ali de 230 mil. E aí, arredondando e somando as duas coisas, a gente fala aí de praticamente R$500 milhão para construir a tal da caixa d'água. A gente não consegue saber em que parte da cidade isso vai acontecer, quando vai concluir a obra. Aliás, ainda nem começou, né? Mas o contrato aí tá se ajeitando para ser feito. E, como a gente está falando de Parintins, do prefeito Bigarcia, eu preciso lembrar que o festival está chegando. Claro que muita gente vai para lá ver o espetáculo dos Dois Bois, mas é em Parintins uma arena também muito política, porque é de Parintins, daqueles camarotes, enfim, frequentado por políticos, que saem muitas decisões. E a gente está falando de um ano que desde o começo, aqui desde janeiro, eu estou falando de 2024, porque a gente tem que lembrar que está uma eleição que ainda não começou, mas atípica, né? A gente já tem até pesquisa aí na rua. Então, assim, esse ano, Parintins promete, esses camarotes prometem ter altas conversas que vão definir não só 2024, que podem definir, né? Como 2026. Claro que eu tenho que deixar a coisa acontecer para poder trazer novidades por aqui. Mas agora eu já consigo dizer que estou bem curiosa para saber como é que vai ser o encontro do governador Wilson Lima com o prefeito Bigarcia. Porque a gente precisa lembrar que eles não estão no melhor momento entre eles, viu? A gente lembra que Bigarcia apoia um candidato para a eleição lá em Parintins, o Wilson Lima outro. Aqui no Amazonas a gente vê na Assembleia Legislativa a deputada Maíra Dias, que é a esposa de Bigarcia, se posicionando contrária ao governador Wilson Lima. Então, assim, quero ver como é que vai ser essa relação, se vai
tá servido ali uma torta de climão ou não, entendeu? Se eles vão pro mesmo camarote, como é que vai ser? Eles são obrigados a se encontrar, né? A ilha é pequena momento, né? e a festa tá ali. Então vamos ver como é que vão ser essa troca de olhares e tudo mais. Karime, Carlão. Sim, já seguindo aí falando de 2024, afinal de contas a eleição está aí. O presidente da Assembleia, o Roberto Cidade, ele parece que já tem até a agenda de pré-candidato, é isso, Cíntia? A gente pode falar isso porque, assim, um assunto que tomou conta durante essa semana, claro que acaba sendo ofuscada por a operação da PF, que aí não tem como competir. Mas a gente falou bastante aqui sobre o caso lá do CSU, do estacionamento, e aí vem outras coisas também, dos preços e tudo mais. E o deputado Roberto Cidade assumiu a bronca, né? Vamos dizer assim, foi pessoalmente constatar se as denúncias eram verdadeiras, conversou lá com os permissionários, ele e o presidente da Comissão do Consumidor, deputado Mário César. E aí descobriram lá o que estava acontecendo, que os banheiros custavam R$2, que segurança privada aí da noite era R$10. Então, assim, teoricamente isso caberia a um vereador, assim como a gente viu até o vereador Rodrigo Guedes fazer, denunciando e tudo mais. Mas Roberto Cidade entendeu que ele deveria ir lá. Ele não tá comendo pastel, né, que é um clássico de quem quer ser prefeito, mas tá indo ao CSU. Eu achei bacana pontuar aqui. Era isso. Obrigada pelas informações. Até segunda. Bom fim de semana. 6h57. 18 horas. Tempo e temperatura rapidinho para esse final de semana com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão para este sábado é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde à noite. A mínima prevista de 24 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. Para o domingo também a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde à noite. A mínima prevista de 23 graus e a máxima pode chegar a 33 graus. 18 horas. Esporte. E é com ele, Cid Soares, já na área. Conta pra gente o que temos para esse fim de... Tá triste, Cid? Mais ou menos, olha. Legal. Mas não tô de 4 não. Aqui, não. Tá de 4 não, né? O Nacional perde aí uma importante peça para a sequência do Campeonato Brasileiro desse ano. O Nasa comunicou hoje aí por meio de nota que o volante Natan foi diagnosticado com 2 lesões no joelho direito e será submetido a uma cirurgia para correção. A previsão de retorno aos gramados é de no mínimo 8 meses, portanto, ele está fora de combate pelo restante dessa temporada. E falar em temporada, né, de estreia de Série C do Campeonato Brasileiro, o Amazonas é o atual líder da competição, com 18 pontos conquistados. Excelente fase aí na terceirona, credencia o Onça Pintada a estar entre os melhores times do Brasil, quando o assunto é invencibilidade e baixo número de derrotas. E olha, por determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Vasco da Gama atuará sem torcida por 30 dias. A medida rola aí após o Vasco perder para o Goiás por 1-0 ontem, mas não é pelo placar, mas sim pela confusão que começou nas arquibancadas, com os torcedores do Cruz-Maltino meio chateado, né? Arremessando aí sinalizadores e bombas no gramado, e seguiu a confusão pro lado de fora, um confronto aí com a polícia militar. Ou seja, o Vasco joga contra o Cuiabá na próxima segunda-feira, dia 26, sem torcida, mesma punição dada ao Santos. E hoje foi anunciado, inclusive aí por meio de nota, né, oficial, a demissão de Maurício Barbieri no cargo de técnico do Vasco. Barbieri deixa a equipe Cruz-Maltina após 6 derrotas seguidas, com o clube amargurando a penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. E além de ter sido eliminado de forma vexatória pelo ABC na Copa do Brasil, o Barbieri liderou o Vasco no seu pior começo de campanha da história dos pontos corridos. Ele deixa o clube realmente com um dos piores aproveitamentos da história. Em 24 jogos disputados, foram 9 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. Quem assume interinamente o clube para o jogo contra o Cuiabá na próxima segunda-feira é o jovem técnico William Batista. É o que temos para hoje. Obrigada, Cid Soares, pelas informações. Cid. Tchau, boa noite, bom fim de semana. Fim de semana, Cid. Até 18 horas. 7 horas em ponto, seguimos para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Dados do governo federal mostraram nesta semana o tamanho financeiro do garimpo ilegal na Amazônia. Só na terra indígena Yanomami, em Roraima, foram destruídos 323 acampamentos de garimpo e 151 balsas garimpeiras desde janeiro.
E um número chamou a atenção do tamanho do negócio. A Operação SISAC confiscou mais de 2 bilhões de reais em bens dos investigados. O valor demonstra a força dessa atividade criminosa que as autoridades estão combatendo agora. É um complexo do crime organizado que usa o garimpo ilegal, a lavagem de dinheiro e também crimes ambientais. Está na Câmara dos Deputados o projeto de lei que regula o comércio e o transporte de ouro no Brasil. É uma tentativa de prevenir o garimpo ilegal na região, que no final das contas dá muito dinheiro para os criminosos e grandes prejuízos para o país. Resolver esse problema vai ajudar a proteger a Amazônia brasileira, o meio ambiente, as populações indígenas e todos os habitantes da região contra o crime organizado. 18 horas. 7-1, Karine, boa noite, até segunda. É segunda, um beijo. Tchau. Você ouviu 18 horas.